Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre a primeira fase do modernismo. Ao longo do trabalho, vamos abordar sobre o contexto, as características e os autores, mais especificamente quando ele surgiu, como ele surgiu, onde ele surgiu, quais são as características, quem são os autores e suas obras. O modernismo foi um movimento artístico e literário que surgiu em muitos países no final do século XX. Ele nasceu no período denominado Entre Guerras, visto que a Primeira Guerra Mundial foi entre 1914 e 1918, e a Segunda foi de 1939 a 1945. No Brasil, o período vigente é a primeira fase da República, chamada de República Velha. Esse contexto esteve marcado pelas oligarquias cafeeiras e as oligarquias de leite. Nesse momento, as oligarquias dominavam a cena política, se alternando no poder e impedindo a eleição de indivíduos de outros estados. Além disso, a queda da Bolsa de Nova York em 1929 resultou numa crise mundial, que também foi responsável pelo início da Segunda Guerra Mundial e o surgimento dos regimes totalitários na Europa, como nazismo, fascismo, franquismo e salazarismo. Falando agora um pouco de algumas principais características da primeira fase do modernismo, temos a renovação da linguagem, pois a linguagem do modernismo não se preocupa tanto com os padrões formais. Isso porque alguns escritores da época romperam com a síntese e as rimas, então se aproximaram da linguagem coloquial, subjetiva, crítica, sarcástica e irônica. Com a ruptura literária tradicional brasileira, são propostos textos com ironia, humor, sarcasmo e reverência. E temos também os versos livres, que são versos que não há normas e não há um padrão. Bom, eu vou falar mais algumas características dos estilos literários da primeira fase do modernismo no Brasil. Teve valorização do cotidiano, as experimentações estéticas que foram revolucionárias e caracterizaram fortemente os primeiros anos do movimento, proporam uma radical mudança na concepção da obra de arte e ela não foi vista mais como uma mesmice. Ela teve um sentido de representação direta da natureza. Também tem as renovações artísticas, que nessa fase ficou evidente a busca dos artistas por uma renovação estética, influenciando o contato com as vanguardas europeias, com o cubismo, futurismo e surrealismo, e essa fase ficou conhecida como fase heróica, e foi a fase mais radical do movimento, formada por artistas rebeldes. Tem também o caráter anárquico e destruidor, que foi então um marcante caráter anarquista, que teve um forte sentido destruidor na primeira fase e foi definido por Mário de Andrade, e ele disse que se alastrou pelo Brasil o espírito destruidor do movimento modernista, porque embora lançaram inúmeros processos e ideias novas, o movimento modernista foi essencialmente destruidor. E para finalizar as características, é preciso mencionar também o nacionalismo crítico e ufanista e o resgate das origens culturais. Isso porque os artistas têm em comum a busca pela origem. E além disso, ainda há as críticas à realidade brasileira e a oposição ao parnasianismo e ao academicismo, porque eles queriam romper com os modelos impostos na época. Antônio Castilho de Alcântara Machado de Oliveira, nascido em São Paulo, formou-se em Direito e tornou-se redator-chefe no Jornal do Comércio. Com seu esforço para se integrar em São Paulo, ele soube escrever a temática e tinha um estilo próprio, o que fez ele ser um dos nomes da primeira fase do modernismo. Saudade, de Alcântara Machado. Por que sinto falta de você? Por que essa saudade? Eu não te vejo, mas imagino suas expressões, sua voz, teu cheiro. Sua amizade me faz sonhar com um carinho. Um caminhar, a luz da lua, a beira-mar. Saudade, esse sentimento de vazio que me tira o sono, me fazendo sentir num triste abandono. É amizade, eu sei. Será amor, talvez. Só não quero perder sua amizade. Esta amizade que me fortalece, me enobrece por ter você. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho nasceu no dia 19 de abril de 1886.
e faleceu com 82 anos no dia 13 de outubro de 1968. Foi um dos maiores poetas brasileiros que contribuiu para a consolidação da chamada primeira fase do modernismo no Brasil. Sua carreira inclui também crítico de arte, crítico literário e professor de literatura. É possível notar em suas obras como aspecto dessa geração a paixão pela vida, a morte, liberdade de criação, versos livres, a solidão, o amor, o erotismo, além de elementos regionalistas. Andorinha, de Manuel Bandeira. Andorinha lá fora está dizendo: passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste. Passei a vida à toa, à toa. Nossa conclusão, fazendo um resumo de tudo que foi falado. Basicamente, o modernismo teve início com o marco da Semana de Arte Moderna, em 1922, com o intuito de romper com o tradicionalismo e se livrar dos paradigmas e das regras sobre como fazer arte. E seus principais escritores foram Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira e Antônio Alcântara Machado. E seus poemas famosos e citados são Saudade, de Mário de Andrade, e Andorinha, de Manuel Bandeira.